Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho feito uma observação um pouco mais minuciosa no livro de Gênesis. E eu me deparei com duas construções, hoje eu vou falar apenas de uma. Quando nós olhamos para o início da Bíblia, nós vamos enxergar alguns princípios, algumas coisas que precisam ser observadas para entendermos o desfecho dessa história. A Bíblia nos diz que Deus é tão poderoso que, apesar de Gênesis ser considerado o início, ele também já estabelece, já prefigura uma visão do final. Quando nós olhamos os primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos nos deparar com a criação e ela nada mais, nada menos estabelece o modelo pelo qual Deus quer que nós vivamos. Quando Deus começa a chamar à existência as coisas como se elas já existissem. Quando Deus começa a criar, dizendo haja isso, haja aquilo, forme-se isso, forme-se aquilo. O que a Bíblia está dizendo é que modelo o indivíduo que vai povoar a terra precisa viver, o modelo de fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o que é a fé? É acreditar que aquilo que não está ainda diante de seus olhos irá acontecer. E esse é o modelo que Deus estabelece. A primeira coisa que Ele faz, e também nos serve por modelo, é trazer à luz a claridade, o esclarecimento. O que Deus está dizendo é tudo que vai fazer, antes de fazer, obtenha informações, traga clareza, traga entendimento. Por isso Ele não faz nada no escuro. Depois, sabe o que Ele faz? Ele tira da água a terra, porque o Espírito pairava sobre a face das águas. E o que vemos é uma sinalização de que a criação, apesar de ser feita no claro, deve ser feito em ambiente de firmeza, de ambiente firme, de solidez. Muitas pessoas não obtêm sucesso em nada na vida, porque constrói tudo em ambientes movediços, de insegurança, de escuridão. Quando nós vamos ver a história de Adão e Eva, nós vamos descobrir o que como Deus sinaliza os relacionamentos interpessoais. Aliás, ao olharmos para a Bíblia, basta olhar para os 10 mandamentos e vamos descobrir que 7 deles são focados em relacionamentos interpessoais. Ame teu próximo como a ti mesmo. Honre teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás nada do próximo. Quando olhamos para tudo isso, o que recebemos é a direção. Na história de Adão e Eva, esqueça o pecado e descubra como vai ser a vida de gente que não é capaz de abrir seu coração para falar de suas fraquezas. Quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Essa é a grande verdade. Quando nós olhamos para Caim e Abel, sabe o que vemos? Vemos a Bíblia dizendo como é difícil lidar com diferenças. Como é difícil lidar quando pessoas têm coisas que nós não temos, com inveja. E olhando isso mais de perto, eu me deparei com a primeira grande construção feita pela mão do homem, a arca do Noé. Logo à frente nós vamos ver, assim que eles descem, a segunda construção feita pelo homem, a Torre de Babel. Duas coisas tão próximas, com significados tão distintos, com resultados finais tão diferentes. Mas vamos dar uma olhadinha nessa história rapidinha do tal do Noé e vamos ver o que podemos tirar de resultados, de exemplo para a minha
e para a sua vida. Coloca para mim, por favor, Gênesis capítulo 6, verso de número 9. Gênesis 6, 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. A minha tradução diz que Noé era alguém perfeito em suas gerações. Ele era justo e perfeito em suas gerações. Me parece que a história de Noé tem muito a ver com o passado. Quando nós olhamos, por exemplo, para o pai de Noé, Lameque, eu não sei te dizer o que ele fez, mas quando Noé nasce, ele lança uma palavra profética para seu filho de forma extraordinária, dizendo que aquele menino iria fazer diferença na sua geração, e fez. Quando eu olho para o avô de Noé, eu me deparo com nada mais, nada menos que Matusalém. Pastor, o que Matusalém fez? Eu não sei, mas a Bíblia diz que esse cara viveu 969 anos. Nem sei se isso é possível, se a contagem é como a nossa. Eu só sei que se eu olhar para um dos mandamentos, eu vou entender que o camarada que tem longevidade de vida é o que honra pai e mãe. Então eu poderia até dizer, mesmo num contexto meio movediço, que Matusalém era alguém de honrar família. Mas o bisavô de Noé era nada mais, nada menos que Enoque. Um homem que andou com Deus e foi levado em glória. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus está dando o perfil desse cara. E diga-se de passagem, não chega nem perto do nosso. Porque se a gente for depender de um pai, muitas vezes, para ser bem-sucedidos, se nós necessitarmos de um avô ou de um bisavô para sermos bem-sucedidos, nós estamos lascados. Então, quando nós olhamos para o exemplo desse cara, é fácil. É fácil olhar para ele e ver que seu histórico, seu pedigree, seu sucesso em ser colocado no rol dos heróis da fé dos hebreus. Olhar um homem que fez a diferença, que construiu a primeira grande obra realizada por um homem, e não foi algo pequeno. Nós olhamos e dizemos, esse cara fez porque tinha um contexto familiar que lhe dava a base para isso. Tá bom, mas eu não tive. Você não teve. Você teve um pai cachaceiro, negligente, certo? Você teve alguém que, muito pelo contrário, você deve evitar copiar. Então, como é que eu vou olhar para a minha vida e vou pegar esse texto bíblico e vou dizer que eu tenho condições de fazer a diferença, que eu vou viver o que ninguém na minha família viveu, que eu vou andar com Deus se minha mãe não andou, se meu pai não andou, ou se anda de qualquer maneira, ou se alguém dos meus foi pastor, mas foi um pastor de qualquer jeito, ou se minha família é toda desestruturada. O que é que a Bíblia está querendo me dizer quando me dá como referência um indivíduo tão perfeitinho para que eu estabeleça como parâmetro? Por que Noé andava com Deus? É fácil. Porque Lameque andava com Deus, porque Matusalém andava com Deus, porque Enoque andava com Deus. Agora, como é que você vai andar com Deus? Como é que isso vai acontecer com você? Aqui já poderíamos ter uma boa desculpa para justificar nossa superficialidade
em relacionamento, nossa imaturidade em sensibilidade. Quando olhamos para esse texto, se não colocá-los da forma correta, nós já vamos achar aqui um excelente limitador para mim e para você. Mas não é disso que eu vim falar. Eu vim falar que não interessa se você tem pedigree ou não, chegou a sua vez de viver a sua história com Deus. E ela é altamente particular. Então, se você quer se colocar como um produto do meio, tem todo o direito. Só que a Bíblia diz que Noé vivia no meio de uma geração corrompida. Mas ele resolveu se manter. Ah, pastor, mas o senhor mesmo já disse que ele resolveu se manter, por quê? Porque todo mundo na igreja do Noé era crente pra caramba, porque os vizinhos do Noé eram crente pra caramba, porque o Noé estudou no colégio ali, que todo mundo era crente. E eu não. Beleza, e daí? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.